Muito boa noite para você que chega aqui conosco no NC News. Sou Bárbara Mitoso, está começando o Boa Noite Amazônia e comigo aqui no estúdio, nosso comentarista político, professor Ademir Ramos. Muito boa noite para o senhor, viu? Faça sol, faça chuva, trovoada, cá estou ao vosso lado para comentar, refletir e quem sabe delirar com os fatos que são mais curiosos do mundo. Isso é verdade. Na política baré. E para complementar também e abrilhantar aqui nosso debate, Andresa Maria Cunha, nossa jornalista. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Vamos logo para o nosso tema, né? Bora. Nosso primeiro tema é justamente sobre o clima político em Manaus, que esquentou, viu? Mais do que o calor normal da nossa capital amazonense, com novas declarações aí do governador Roberto Cidade contra o prefeito Renato Junho. Cidade denunciou o que chamou de uma tentativa de prefeitura de sufocar a rede estadual de saúde, classificando a atitude como criminosa e abrindo uma nova frente de confronto direto entre as duas gestões. A gente vai acompanhar o vídeo para que vocês possam ver e a gente possa comentar. Coloca aí. É desumano, e eu quero dizer para vocês, é desumano quando o prefeito do caos, que é isso que o atual prefeito vem tentando fazer, o caos na cidade de Manaus, quando ele manda no seu sistema de regulação todas as ambulâncias para uma unidade de saúde. Eles fizeram isso 2 vezes, eu tenho que comprovar, para tentar superlotar. Foi no 28 de agosto e na outra vez foi onde? Na Zona Leste. Foram 2 situações distintas, cada uma em um PS. E aí tinham lá 7, 8 ambulâncias paradas e os outros pronto-socorros da cidade efetivamente vazios, sem nenhuma ambulância. E aí a gente mandou todo o nosso time para o hospital para tentar viabilizar os atendimentos o mais rápido possível e por 2 vezes não foi informado pela própria equipe que existia uma determinação para que fosse para aquele PS específico. O SAMU ele tem livre demanda, né? Então você liga para o telefone do SAMU e a regulação do SAMU é quem decide para onde ela vai levar. Normalmente você leva para o PS ou para o socorro mais próximo da sua casa, já visto que isso é uma emergência, né? Mas o que aconteceu nessas 2 situações, o que foi confirmado é que estava vindo pessoas de todas as regiões da cidade, por mais longe que fosse, por mais que, um exemplo, o Platão Araújo fosse do lado da casa daquele referido paciente, ele era deslocado para o 28 de agosto. Por mais que o cara morasse, sei lá, em Manacapuru, era deslocado para o 28 de agosto. Então, todos os pacientes, independente da zona, não respeitando a situação geométrica de onde o cara está morando, eles eram deslocados para um pronto-socorro específico. Então, enfim, foi isso que efetivamente aconteceu e eu sinceramente espero, se não é para atacar ninguém, eu espero que não aconteça mais, porque o principal ataque não é o governo ou a Secretaria de Saúde, é a população do Amazonas. Olha, inclusive a nossa produção pediu nota, viu, da Secretaria de Comunicação do município, mas até agora não tivemos nenhuma resposta, viu, e para a Secretaria de Saúde também do município, né, não tivemos nenhuma resposta, viu. E aí fica a pergunta, se vocês ouviram todos os relatos ali, inclusive 2 termos aqui, né, que o governador usou, que é ato criminoso e sufocamento, né, 2 termos bem pesados, inclusive, né, que ele utilizou ali, se referindo ao prefeito Renato Junho, né, até onde, no final ali, o secretário ainda falou que não era para atacar. Será que de fato não? Andresa Maria Cunha, você que conhece dos bastidores. Você tem que falar também, mas assim... Eu vou falar, sim. O que está sendo claro para mim nas últimas semanas, de uma semana em especial para cá, né? Com essa questão de convenções e afins, está chegando a convenção do União Brasil. De fato, virou um ataque de um contra o outro. E a gente sabe que isso é por conta
da política por conta de Davi Almeida, que está de um lado, de Roberto Cidade, que está do outro. Os dois são pré-candidatos ao governo do Amazonas. Então, assim, a gente já havia comentado aqui, eu já tinha falado que o prefeito de Manaus virou, de fato, uma pessoa que está defendendo com unhas e dentes a pré-candidatura de Davi Almeida. Então ele está usando, e não está errado, né, digamos assim, já que ele está ali na frente, está à frente da máquina municipal, o que ele pode utilizar ali para, digamos assim, não digo minimizar, mas para fragilizar a visão do Estado perante os eleitores, ele vai fazer para mostrar que a nossa saúde está boa, a nossa educação está boa, e isso aqui é fruto que foi do Davi Almeida. E em contrapartida a gente tem visto sim também o governador Roberto Cidade também tentando essa defesa, né, se defender, também atacar, né? A gente já percebeu que um está ali atacando o outro, apesar de que no dia do anúncio do Roberto Cidade como pré-candidato, né, que foi o anúncio oficial antes agora da convenção que vai ser no dia 4, eles estavam focando em outras pessoas e não na prefeitura, né? Então, eu acho que essa é uma das primeiras ações que eu vejo do governador. De fato, agora eu vou me defender do que o governo está do que a prefeitura está falando sobre o governo, né? Que até então o foco dele estava sendo o Omar Aziz, de falar das questões do passado, do senador, que também é pré-candidato ao governo. Então, essa é uma das primeiras atitudes que eu tô vendo de um respondendo ao outro. Até então estava sendo só prefeitura, estava sendo só o Davi Almeida. Na convenção a gente viu muito essa questão deles falarem sobre o governo do estado e eu ainda não tinha visto uma resposta certeira do governo. E a gente vê agora essa resposta vindo com essa denúncia, digamos assim, né? Tá. Aquele meme, vai me atacar, eu vou atacar. Não é, professor? Então, a gente está vendo isso acontecer e sabemos que é por conta das eleições, sim, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? O cenário é o cenário eleitoral. E nós temos que evitar qualquer tipo de juízo de valor. Sim. Nós temos que trabalhar com juízo de fato. Juízo de fato. Trabalhar com os fatos. Gostei muito do que você disse, o seguinte, que até então o governador Roberto Cidade estava em defesa do projeto do ex-governador Wilson Lima. Isso. Então, a primeira denúncia que veio foi do Omar, Isso. inclusive no plenário do Senado Federal, em cima do governo. Porque a estratégia do Omar é vincular o Roberto Cidade ao Wilson Lima e mostrar que, na verdade, é uma continuidade do governo Wilson Lima. Né? Isso. Tá? Nosso papel aqui é analisar. Então, isso é estratégia. Isso faz parte do jogo. Não tem nenhuma atividade criminosa aqui. Exato. O candidato quer vincular o Wilson Lima ao Roberto e o Roberto ao Wilson Lima. Isso está claro, porque, na verdade, houve uma negociação toda. Negociação essa que mudou o cenário do jogo em 48 minutos, depois do segundo tempo. Exato. É a primeira coisa, então. Gostei da sua observação quando disse que até então o governador estava nesse contra-ataque para garantir a defesa do Wilson Lima. Ok, muito bem. Quando eu vi essa matéria, eu pensei o seguinte, será que a prefeitura investiu no serviço primário de saúde e que foi a grande demanda? Porque se você faz o dever de casa, lembra que nós entrevistamos a doutora Fracha aqui, a prefeitura, o município trabalha com a parte primária da saúde, é o básico do básico. Então, se você acelera o básico, naturalmente isso vai desafogar o médio desafoga o município e remete para o serviço mais especializado do Estado, onde tem mais recursos. Sim. Eu pensei que era isso. O que está sendo acusado é o seguinte, antes de entrar nessa questão da natureza da matéria, desse dirigismo do caso, de mandar para um determinado hospital para criar um tumulto, um caos, eu queria pensar estrategicamente. Eu digo sempre que o bom cabrito não berra. Então, eu não sei se é correto isso. Em termos de avaliação, nós temos que avaliar
a postura do Roberto. Porque, na verdade, o que acontece? Você vai debater com o prefeito de Manaus. O prefeito não é candidato, o governador. O senhor é o governador do estado. Embora seja jovem, é um cara inteligente. Você está na cadeira. Lembra que nós conversamos? Foi a mesma coisa. Eu saí da minha condição e vou lá discutir. Lá, tá? Não, então, a mesma coisa, o Renato não é governador do estado. Não é candidato a governo do estado. Quem é governador é o Roberto. E quem é candidato é o Roberto Cidade. Então, ele sai das suas tamancas para criminalizar um ato e acusar o governador, o vice-governador, que é agora o governador do mandato, etc., que está criando um tumulto no sistema denunciar de o saúde, prefeito, para denunciar o prefeito. Eu não sei se isso é correto, não sei se foi um ato tempestivo do governador ou se ele ouviu consultoria. Aí tem até as coisas que às vezes nós assessores, eu já assessorei muito político aqui em Alhures, e tem assessores que nós não podemos ser juiz, nós continuamos bandeirinha, né? Aquela regra. Quando o bandeirinha assume o papel do juiz, o jogo não presta. A mesma coisa o juiz. Quando o juiz quer jogar, não presta, ele faz o dirigismo. Então, primeira coisa, o primeiro ato, o primeiro juízo a fazer é estratégico. Governador, será que é correto o seu posicionamento nessa disputa com o prefeito de Manaus para denunciar e caracterizar isso como um crime, esse dirigismo? Tá. Segundo, agora vamos aos fatos. É possível fazer isso? É um golpe baixo esse aí, um golpe baixo. Porque, por exemplo, esse inclusive é um dirigismo, é uma ação dirigida para o caos mesmo, se isso for verdadeiro, né? Se isso for verdadeiro. Então, de qualquer maneira, o bom cabrito não berra. Se esse fato ocorreu, o governador deveria agir. Porque é o seguinte, gente, eu conheço os bastidores do governo. Aqui, Alhures, sei como funciona. O governo, o Roberto Cidade, tem inteligência do Estado. Tem a inteligência. A polícia tem inteligência, o Exército tem inteligência. Eu já fui investigado diversas vezes pelo SNI. Eu tenho o meu habeas data em casa com todas as referências. As referências do meu tempo de juventude, doutor. Então, o governo tem. O governo tem a sua inteligência. Então, antes de qualquer coisa, ele deveria consultar. Já que não quer consultar os assessores, consulta a sua inteligência. E a partir daí, você pode contra-atacar. Agora, você vir à baila, acusar de crime um fato desse, embora que... Ele diz que tem provas, né? Sim, mas por mais que tenha prova, ele é o governador do estado, ele é o candidato que está disputando nas eleições. Até onde isso, de fato, vem como positivo no olhar público para ele? Eu estou fazendo assessoria de graça para o governador aqui, de graça. É verdade. Eu estou fazendo assessoria de graça para o seu governador aqui. Ele como governador, ele como candidato, ele que está se disputando, ele está disputando o processo eleitoral, está crescendo nas pesquisas, ele sai de suas tamancas e vai lá discutir com o prefeito. Tem brigas que desgastam, né? Isso não é digno de uma avaliação. Ele tem inteligência do Estado, ele tem o corpo técnico dele lá, a saúde do Estado, por sua vez, deveria ter uma outra conduta, porque assim, o consultor, o assessor chega para ele, governador, está acontecendo isso. Nós podemos fazer isso. Quem decide é o governador. Exatamente. Ele que tem o poder de decidir, entendeu? Exato. Então eu não posso ver um quadro desse. Se foi verdade, a gente não sabe aqui, nós não compramos briga de cachorro nenhum dos grande. lados, De cachorro Estamos grande. aqui só analisando. Isso é briga de cachorro grande. Qual é a acusação em si? A acusação é o dirigismo, é manipulação dos acidentes jogado para um socorro, unidade de saúde, criando aquele caos da rede. Criou um caos na rede. Se isso foi verdade, criou um caos na rede. Porque, segundo o secretário falou,
A lógica qual é? Por exemplo, se tem um acidente ali por pé do Coroado, na minha querida Corocoro, vai lá para o João Lúcio, que é o mais próximo, ou o outro lá em cima. Porque assim, como funciona? Vai para o João Lúcio, mas só que se lá eles perceberem que é algum trauma, alguma coisa que é melhor ir para outro, eles encaminham para esse outro. Isso, né? Teoricamente é para ser assim. É assim que funciona. Né? Então, o que o secretário do Estado está dizendo, de saúde, dizendo que foi um dirigismo, jogaram tudo para uma rede só, para um hospital só e criou um tumulto na rede. Tá? Não, quer dizer, não está preparado. Pelo que ele disse, não teria sido uma vez só, né? Isso é fato? É fato, não sei. O governador está falando, fato. Qualificou de crime, ok, fato. É correto a atitude do governador? Não sei. É isso que eu queria também lhe perguntar, porque o correto seria o quê? Ele de fato fazer essa denúncia para jornalistas ou ir buscar uma solução? Bem de leiga, né? Eu ia para essa questão da solução e não só isso. Se ele diz que é um crime, se ele diz que tem provas, acho que antes de fazer tudo isso, a pergunta que eu faria como jornalista, se eu estivesse nessa coletiva, era: o senhor já tomou as medidas cabíveis? Sim. Correto, é uma pergunta-chave. Quais são as medidas cabíveis? A principal coisa quando a gente recebe uma denúncia, a gente jornalista, recebe uma denúncia, por exemplo, de uma senhorinha: ai, minha água está atrasada. A primeira coisa que eu falo é: cadê sua conta de água? Tá paga? Me veja o comprovante. Tá pago? E a senhora não está tendo. Agora a gente tem um fato consumado que realmente isso vale a denúncia. A senhora não está tendo água, a gente está vendo que está só ar e a senhora está pagando direitinho. Então, o governador talvez, em vez de fazer isso primeiro, de falar com a imprensa, cuidar ali na retaguarda, como é que a gente vai agir? Desse jeito, vai fazer denúncia, vai fazer aqui, vai fazer ali. Depois, quando tivesse tudo consumado, já que quer fazer isso de midiático para ajudá-lo, né? Que tivesse sido talvez dessa maneira. Nessa linha, né? Que aí já ia chegar aqui com fato, ó, a gente está denunciando, está aqui a denúncia, está aqui... Está em tal vara, está em tal processo, está com tal juiz, está com MP, alguma coisa. Aí eu acho que ia ser... O correto seria o MP. Ministério. Quer dizer, o que aconteceu? O governador está dizendo que tem provas. O secretário atesta. Então, seu governador, era o quê? Era chamar o Ministério Público imediatamente, fazer uma oitiva com o Ministério Público, chamar o secretário, documentar todo o evento e o Ministério Público tomar as providências. Quando for amanhã ou depois da manhã, o governador, junto com o Ministério Público, daria uma coletiva que teria uma coisa muito mais forte nesse processo. Mas me parece que foi uma atitude intempestiva. Eu já tenho 69 anos, eu já peguei muita porrada, inclusive da polícia, nos tempos da ditadura, da perseguição aqui. Eu já sei como funciona. Então, o que é que a gente tem que ver? Assim que deveria ser, governador. O senhor agiu intempestivamente. O senhor perdeu uma grande oportunidade, governador. O senhor saiu em defesa de si mesmo. O senhor deveria sair em defesa do Estado. Do Estado, exatamente. Até porque, né, professor, a partir do momento que ele agisse dessa maneira, a Assembleia Legislativa está voltando aí. Isso. Aí já ia pegar o quê? Os deputados iam pegar, iam pedir requerimento, iam pedir para o secretário municipal ir até lá. Ia dar certo, a gente não sabe que muitas vezes os secretários não escutam os requerimentos nem da Câmara e nem da própria Assembleia Legislativa, né? Para participar ali, para poder ter aquele momento de debate, discussão, enfim. Então, talvez fosse muito mais forte se ele tivesse esperado e feito tudo nos conformes, né? E tudo nos trâmites para gerar até esse debate dentro da própria Assembleia Legislativa. Agora, por outro lado, também é estranho o silêncio eu já ia perguntar sobre isso. Quer dizer, nós estamos falando do comportamento do governador. Embora ele seja candidato, mas ele é governo. Tá? E segundo, nós estamos discutindo aqui a estratégia que ele adotou, que eu estou ajuizando, dizendo que foi intempestiva. Tá? Segundo, eu estou inclusive recomendando que isso deveria ser feito. Tem prova? Tem. Ouviu as partes? Testemunha, segue o secretário, chama o MP, formula a denúncia, o MP investiga, juntar, ok. Isso. E a postura do prefeito de Manaus? A denúncia foi feita, foi publicamente feita, o governador formalizou,
há uma atitude criminosa, segundo o próprio governo está dizendo, e até agora a prefeitura não se manifestou. Vamos ver, professor, até se agora. porque isso foi hoje de manhã, Foi 9h30 de manhã, para falar é. sobre telesaúde. Poucos colegas jornalistas estavam no momento, sim. então vamos ver se daqui para amanhã algum colega jornalista em algum evento da prefeitura faz essa pergunta, vai que eu faria. Agora, por outro lado, também veja só, o governo age com intempestividade e o prefeito Renato fica na dele, quer dizer, não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Exatamente. Quer dizer, olha a conduta do prefeito. Então, a gente coloca também sob suspeição, porque houve uma acusação pública. E o forte, prefeito né? não pode ignorar. Ficar ali no silêncio, né? O governador é uma autoridade. Sim. Ele está fazendo uma acusação, inclusive dizendo que é um ato criminoso. Então, o seu prefeito tem que se manifestar diante desse pronunciamento. Ignorar, fazer vista grossa, fazer ouvido de mercador, isso não é um comportamento digno de homem público, de um servidor público. Tá? Então, coloca sem juízo. Deixa eu ver aqui Agora, as redes sociais a da gravidade é uma... O que está em discussão também, para você ver o quanto o SUS é vulnerável, né? É o sistema. É o sistema. É o sistema. Isso é verdade. Quer dizer, aquilo que a gente diz, olha, o sistema tem pé de barro. Porque o SUS, na verdade, é tripartite. É União, Estado e município. Se o município faz a tarefa dele, o dever de casa, a saúde primária, ativa, isso vai pipocar lá em cima. Mas eu pensei que fosse isso. Eu pensei será que a doutora Fra já está trabalhando nisso? Já está acelerando? Já está cumprindo a campanha diretamente de correr com a questão da saúde para acelerar tudo? Não, segundo a denúncia que fora feita, foi um ato criminoso, segundo o governador, porque fizeram um dirigismo de todo tipo de acidente. E tem muitos acidentes em Manaus. Tem muitos, infelizmente. Eu vejo lá o colega, o Peregrini, diz que tem de 50, 60 acidentes de motos. Você pega 50 acidentes de motos e dirige só para um lugar, isso cria um grande tumulto em todo o sistema. Para você ver isso aqui. O sistema, o SUS. Sim. Você tem o município, você tem o Estado e você tem a União. A União cumpre com o seu dever e repassa o recurso. As ambulâncias do SUS é recurso da União, etc. Sim. Fica sob as ordens do município. Então, se esse sistema... Agora, é um caso muito grave. Você provocar uma dissídia no sistema, essa fragmentação no sistema, isso afeta, sobretudo, a coisa pública lá na ponta. Isso é muito grave. Se isso for verdadeiro, mesmo que o governador não formule a denúncia junto ao Ministério Público, o Ministério Público não precisa de ofício para operar e atuar. O Ministério Público tem o dever de atuar nesse caso, porque está afetando diretamente o sistema, o SUS e a população de Manaus. Exato. Por mais que o governador não formule a denúncia, o Ministério tem a obrigação de apurar. O que fora dito. Sim. A gente vai continuar falando desse assunto em outro momento. Pesado, em outro momento, porque está só... Porque está só no início, né? A gente vai continuar acompanhando tudo isso. Não dá para brincar com saúde, Sim, não né? dá. Coisa tão grave, né? Sim. É tão grave, porque quem depende disso, nós que dependemos, uma vez eu resolvi ser objeto do meu próprio estudo. Aí eu disse que não ia pagar mais plano de saúde, etc. Aí eu tive umas febres, todo final de tarde eu tinha uma febre. Eu corria aí ia lá, não tinha, aí eu fui para onde? Porra, não tinha raio-x, não tinha nada. Aí fui para São Raimundo, fui para o Corocoro, não tinha raio-x. Em nenhum lugar, aí né? Eu falei com o Marcos Barros, foi quando o doutor mandou lá no hospital, no Tropical. Aí um cara disse, aí chegou 8 horas da noite no Tropical, vamos fazer um raio-x bem feito. Eu estava com princípio de pneumonia. É pneumonia mesmo, velho, eu só tenho pneumonia. Então, para você ver a dificuldade que não dá para brincar com isso. Não dá para brincar, não dá para brincar com saúde, moçada. Eu sou uma que que não tem plano de saúde e dependo do sistema público, seja municipal, seja estadual. E às vezes é bem complicado nas duas instâncias. Não dá para dizer que... É criminoso, se isso for verdade, eu assino embaixo, criminoso. Mas gostaria que o Ministério Público apurasse para a gente chegar à conclusão objetiva e responsabilizar quem de fato fez esse ato criminoso, se assim for.
É isso, a gente volta a falar sobre esse assunto em um outro momento. Agora a gente vai falar de outro assunto. O vereador Rosinaldo Ferreira da Silva, o Rosinaldo Bual do Agir, investigado por suspeita de esquema de rachadinha, recebe normalmente remuneração da Câmara Municipal de Manaus, embora esteja afastado do mandato por decisão da Justiça e proibido de frequentar as dependências da casa. Desde que foi preso, em outubro de 2025, o parlamentar recebeu R$ 234.728,82 em remuneração bruta, dos quais R$ 172.068,39 líquidos, conforme dados do portal da Transparência da Câmara. No dia 21 deste mês, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, negou o pedido de liminar do vereador para suspender as medidas cautelares que o impediam de acessar fisicamente a Câmara Municipal de Manaus e determinam aí o uso de tornozeleira eletrônica. Com a decisão, as restrições permanecem em vigor até o julgamento de recurso em habeas corpus. A gente tem alguma matéria, meu diretor, sobre isso? Não, é somente para comentar mesmo sobre isso, né? Sobre isso. A gente já tinha falado sobre isso. Essa é matéria que né, nós chamamos de matéria recorrente. Recorrente, né? recorrente. Como eu sou da velha guarda, e você sabe muito bem, doutora, é de geladeira. É de geladeira. Mas eu queria dizer o seguinte, tem várias versões sobre a matéria, acho que é importante. Primeiro, se trata de homem público. Exato. Tá? Homem público. Ele é um servidor, ele não é um servidor, ele está no exercício da função, mas ele recebe recurso público. Tá? Segundo, a denúncia já fora feita pelo Ministério Público Estadual. O Ministério, por sinal, eu recomendo a nossa diretoria, a nossa assessoria, que faça uma consulta junto ao Ministério Público, porque o Ministério Público tem outro entendimento da casa. O Ministério Público, a casa, a presidência da mesa entende que não pode submeter o processo no coletivo, porque precisa ser submetido e lido publicamente para ser discutido, avaliado e votado sobre a questão do mandato, porque, segundo o entendimento da mesa, ele não foi tramitado e julgado o processo, ele não tem sentença condenatória, tá? Por isso a mesa entende que ela não pode tomar essa decisão. Se a mesa toma essa decisão, ela deve estar em alinhamento com a Procuradoria da Casa. Porque a mesa, correto seria a mesa, não a presidência da Casa, da Câmara. A presidência, no caso, Davi Reis. Davi Reis, que é candidato a deputado estadual, né? Que deveria estar alinhada com a Procuradoria da Casa, então a questão do direito. Mas o Ministério Público, por sua vez, tem posição contrária dessa decisão. Inclusive, exige que a Câmara tome posição sobre a matéria. Tem exatamente isso que meu diretor estava falando aqui agora há pouco, que o Ministério Público, inclusive, abriu um inquérito, né, para poder apurar o porquê que a presidência da Casa essa não toma. leniência da mesa diretiva da Casa. Porque assim, no fim das contas, a gente tem visto vários vereadores que já pediram essa intervenção da presidência do vereador Davi Reis, porque, querendo ou não, é um caso não só que repercutiu, mas ele está aí sofrendo as consequências, está usando tornozeleira eletrônica, não pode entrar na Câmara Municipal de Manaus, e a gente lembra qual o motivo. Ele está sendo acusado, ele é suspeito aí de rachadinha, né? Esquema de rachadinha no seu gabinete, peculato, organização criminosa, entre outras questões que envolvem o vereador Rosinaldo Bual. E aí a gente percebe que ele não está podendo exercer as suas funções nem na rua, porque ele está de tornozeleira eletrônica, né? Fica ali encarcerado. Lá no Corocuru chama de Wi-Fi. Né? Wi-Fi. E também não pode participar das votações, não pode estar ali dentro da Câmara Municipal. A gente já viu muitas vezes o próprio vereador Rodrigo Guedes, que eu acho que é um dos mais que gosta ali de
ser o combativo, digamos assim, né, dentro da Câmara Municipal, fazer esses questionamentos. Já vimos também Rosses, por exemplo, fazer esses questionamentos. Cito aqui pessoas que são contrárias, né, mas que nessas horas se unem para fazer esses questionamentos sobre o vereador Rosinaldo Bual. E é aquela coisa, né, meus amigos, a gente também pode citar aqui que se eu falto o meu trabalho, eu sou descontada. E o senhor? Bicho. E aí acaba que também fica nesse juízo de valor da população que, caramba, se sou eu que sou acusado de alguma coisa, se sou eu que não posso ir trabalhar, se sou eu que falto e etc., eu sofro todas as consequências. Por que ainda não teve algo de fato para, por exemplo, pelo menos que ele não recebesse mais o salário? Né? Quer dizer, mas a razão toda se volta para a presidência da casa. Sim. A presidência, porque assim, tem uma mesa que dirige os trabalhos, a mesa preside. Então, quem deve responder formalmente todas essas indagações que estamos fazendo aqui, inclusive ao Ministério Público, é o presidente da Câmara Municipal de Manaus, que é o senhor Davi Reis. Isso, e a gente vê que agora ele está, assim, um comentário aqui por fora, né, de alguém que sempre acompanha a Câmara Municipal. Davi Reis tem aquele costume de quase nunca estar presente nas sessões plenárias, isso é um fato, né, infelizmente. Mas a gente tem visto ele muito ativo nas convenções, nas participações, quando ele focado é chamado pelo campanha. prefeito, né, tá focado na campanha, né, então a gente tem que ver se esse foco vai ficar só na campanha, se ele vai voltar de fato a presidir ou se o Jander Lobato vai continuar presidindo ali enquanto ele falta, né, enquanto ele diz que está no gabinete, e se ele resolve essa situação, né, se ele toma uma atitude com relação a Rosinaldo Bual, né. Com certeza. A gente vai continuar acompanhando esse assunto também, dentre outros. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar de eleições aqui. Vamos falar da eleição, tá bom? Rapidinho. No Brasil, onde muitos fatos permanecem ocultos, onde interesses poderosos tentam manter a verdade em silêncio. Existe um jornalismo que não se contenta com versões oficiais, que aprofunda, questiona e investiga. Denúncias ignoradas, suspeitas que se repetem. O Norte Investigação ele vai além da superfície. Ele apura documentos, cruza dados, revela conexões e dá voz a quem nunca foi ouvido. São reportagens exclusivas, investigações profundas, um compromisso firme com o interesse público e com a verdade. Norte Investigação, dedicado a revelar fatos que impactam a vida dos brasileiros. Quando a notícia exige coragem, o Norte Investigação responde. NC News nasce como hub nacional de conteúdo. Do Rádio News, à política, da notícia em tempo real, à análise profunda dos temas que movem o país. Mas o NC News vai além do editorial. Nossa estrutura cria uma nova lógica de comunicação. Uma rede que integra sites locais, creators regionais, audiências segmentadas e debate nacional. Tudo conectado por tecnologia, curadoria e propósito. Aqui, a marca não compra apenas espaço. Compra contexto, compra inteligência, compra alinhamento. Se o objetivo é falar com o agronegócio, conectamos aos territórios, aos especialistas e às vozes certas. Se a indústria, cultura, economia ou mobilidade, criamos pontes entre quem produz e quem vive cada realidade. E quando a marca busca posicionamento institucional, o NC News entrega o que importa: credibilidade, alcance e um ambiente editorial seguro. Aqui, publicidade respeita o conteúdo e o conteúdo respeita a marca. Jornalistas, creators, marcas e tecnologia não competem, eles se organizam. NC News, conteúdo, contexto, conexão.
Já conhece o Preveste da UEA? É o cursinho online da Universidade do Estado do Amazonas, gente. Para quem quer se preparar para as provas do vestibular e do SINS. E você pode assistir pelo aplicativo, pelo YouTube, né? Ou pela TV NC News, de segunda a sexta, às 8h30, com a reprise todos os dias, às 17 horas. Para que tudo funcione bem na sua cidade, no seu estado, no país, existem as leis, que definem direitos e deveres para o bem de todos. E para garantir o cumprimento das normas e a defesa dos interesses da sociedade, existe uma instituição comprometida com a nossa gente, o Ministério Público. São procuradores e promotores de justiça que atuam para que o poder público cumpra sua função social e efetive direitos como moradia, mobilidade e serviços de qualidade à população. Eles também fiscalizam a correta aplicação do dinheiro público. É o Ministério Público que protege o meio ambiente, patrimônio natural de todos nós, e garante o direito à segurança e à vida, nosso bem maior, o que inclui o combate às organizações criminosas e a proteção das vítimas de crimes. Ainda é o Ministério Público que defende os direitos de quem mais precisa, como crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, LGBTQIA+, população negra, povos indígenas e comunidades tradicionais. Ministério Público, presente, comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Como é o Ministério Público que você conhece? Aquele que atua nos tribunais do júri para que homicídios não fiquem impunes? Ou o que aparece nas notícias, combatendo a corrupção e o crime organizado? Mas o que nem todo mundo sabe é que o Ministério Público vai muito além disso. Ele atua de várias maneiras para garantir a aplicação das leis que protegem os direitos da sociedade. O Ministério Público defende os seus direitos, do acesso à saúde e educação, à proteção do consumidor, do meio ambiente e ao planejamento urbano. Procuradores e promotores de justiça ainda atuam se antecipando aos problemas da sociedade na busca de soluções rápidas e eficazes para a população. O Ministério Público acompanha as políticas públicas, fiscaliza, investiga, realiza reuniões e audiências públicas, recomenda providências e propõe acordos para solucionar conflitos de forma consensual. Ministério Público, presente e comprometido com a nossa gente. Apoio NC News e Grupo Norte de Comunicação. Estamos de volta com o Boa Noite Amazônia para falar que o deputado federal Capitão Alberto Neto afirmou que tem absoluta certeza de que a pré-candidata ao governo do Amazonas, Maria do Carmo, vai disputar o segundo turno das eleições de 2026. Segundo o parlamentar, o perfil de novidade na política e o desempenho nas pesquisas devem favorecer o crescimento da candidatura durante a campanha. A disputa pela cadeira do governo do Amazonas segue bastante aquecido e os partidos envolvidos, por meio ali de alguns representantes, mostram como estão as expectativas. O deputado federal e pré-candidato ao Senado, Capitão Alberto Neto, do Partido Liberal, disse que acredita sim que a pré-candidata ao governo do Amazonas, Maria do Carmo Cefaí, estará no segundo turno das eleições de 2026. Ele disse, a declaração ela aconteceu durante uma entrevista em que ele avaliou o desempenho dos principais nomes apresentados para a disputa pelo governo do estado. Segundo Alberto Neto, a expectativa de crescimento da candidatura de Maria do Carmo está ligada ao desempenho dela nas pesquisas de intenção de voto e principalmente ao fato dela nunca ter ali ocupado um cargo eletivo. Na avaliação do parlamentar, esse perfil de estreante na política pode fazer com que a candidata conquiste ali bastante votos, conquiste novos eleitores ao longo da campanha, especialmente quando começar de fato o período eleitoral, com maior exposição e também mais presença nos debates. Para justificar a projeção, Alberto Neto fez uma comparação com a própria trajetória na disputa pela Prefeitura de Manaus, no ano de 2024. Ele lembrou que no início ali daquela campanha aparecia nas pesquisas em posições bastante inferiores, com um pouco mais de 10% ali das intenções de voto,
mas conseguiu crescer durante o processo eleitoral e chegar ao segundo turno. Segundo ele, a situação de Maria do Carmo seria bastante semelhante. O deputado afirmou que acredita no crescimento gradual da candidatura e disse ter absoluta certeza de que ela estará entre os 2 nomes ali mais votados na disputa pelo governo do estado. Durante a entrevista... E para comentar esse assunto, a gente recebe aqui o professor Davidson Cavalcante também, que integra aqui nossa bancada de debate, né, professor? Eu não sei Boa de noite. Nada. Não sei de nada, não sei de nada. A única coisa que eu sei é que lá em São Paulo o Tarcísio tá bem. Lá tá tudo definido lá. Lá não tá esse imbróglio que tá aqui no Amazonas. Que tá aqui no Amazonas, não. Eu acho que o Amazonas tá igual ao Rio de Janeiro, né? Isso. Acho que a única diferença é o clima, que aqui tá mais quente que lá. Mas sim, o resto tá muito similar, viu? Mas o senhor acredita, dentro da análise, né, do tabuleiro político do Amazonas, que a fala de Alberto Neto se encaixa? Eu acredito que o Alberto Neto tem que defender a chapa dele. Ele precisa fazer isso, né? Mas a Maria do Carmo teve um tempinho lá nos Estados Unidos, conversou com, e segundo minhas fontes, né, com o Alessandro Bronze. O Alessandro Bronze é do PL. Tem muita força aí nos bastidores, não é uma boa companhia se ele for confirmado como primeiro suplente do Alberto. Estou falando isso também porque o Bronze já foi vice de Henrique Oliveira na disputa à Prefeitura de Manaus. Então são muito próximos. E outra, né? É o que eu não falei ontem aqui, a ligação do Bronze com o Antônio Rueda é mais suspeita ainda. Não pelo Antônio Rueda ser investigado pela Operação Carbono Oculto, pelos casos envolvendo Daniel Borcaro, o Banco Master e outras operações aí que estão em andamento pela PF, mas também porque o Antônio Rueda é o dirigente do União Brasil, que declarou neutralidade a nível nacional, mas não descarta e nunca descartou no Amazonas uma aliança com o grupo de Roberto Cidade. Então, primeira coisa aí que tem que deixar muito claro, o horário da convenção é no mesmo horário praticamente da convenção do União Brasil. Ponto. Segundo ponto, Alberto Neto, claro, minha opinião, né? O Alberto falou, vamos ter surpresas. Bem, seria uma surpresa para você que acompanha se o Alberto Neto fosse vice de Roberto? Ele já negou para todo mundo e disse que não. Mas, lembre-se, o Bronze está por trás disso aí. E o Bronze é próximo do União Brasil. Então, de repente, quem pode interferir é o Valdemar e o próprio Flávio Bolsonaro, que nunca também se opôs totalmente a essa articulação, até porque o Flávio se dá muito bem com o Wilson Lima, sempre se deu, vamos dar cara a tapa. Ideologicamente, o Wilson sempre foi ali um aliado de ferro ali do bolsonarismo, quando lhe convinha, mas o próprio Bolsonaro, uma vez, deixou escapulir, até numa entrevista, que confiava muito no Wilson. Então isso é uma ponte, né? E o Wilson é pré-candidato ao Senado. Eliminar um concorrente direto seria o melhor do mundo para o Wilson Lima. Não ter o Alberto Neto. Já não tem o Rota e não tem o Marcelo Ramos. Então, elimina completamente um concorrente direto. Mas eu acredito, ainda sustento que o Alberto deva ir para a disputa. Não vejo o Alberto recuando, a não ser que seja uma decisão de cima para baixo. Quanto a Maria do Carmo, se a surpresa não for ela ser vice, também é uma coisa que a gente precisa observar. Porque ela tem reforçado, ela tem defendido, foi ela que convocou a convenção junto com o Alfredo no mesmo horário. Então, ela também é a peça que tem que ser observada. Os potenciais vices, eu descarto o Salazar, para mim não tem condições de ser vice, até porque ele também sabe que ser vice agora para ele é um problema. E outro, Salazar tem outras conexões políticas além do PL, tá bom? Chico Preto, um nome preparado, mas não tem voto, está muito tempo fora do jogo político, mas tem um nomezinho aí que do nada começou a andar, a patinar novamente pela cena do PL. Eu acho que vocês lembram bem desse nome, se chama Henrique Oliveira. O Henrique Oliveira, inclusive, era cogitado para disputar o Senado, acabou que isso esfriou. O Henrique Oliveira já foi vice-governador, foi cassado junto com o José Melo. O Henrique disputou a prefeitura, o Henrique foi deputado federal. Naquela época tinha um grande capital político, então, mas é um nome que está associado ao PL e foi estudado internamente. Só não sei se para essa composição essa seria a surpresa. Um outro nome aí, mas esse é muito mais
engatinhando ali por uma possibilidade de reunir o núcleo evangélico, que é Raif Matos. Mas eu não vejo o Raif também muito nessa composição, não. Entendeu? Falaram aqui da Débora Menezes, né? Sinceramente, se eu fosse a Débora, eu caía fora disso. Não tentar, Entendeu? A Débora tem muito mais chance de reeleger como deputada estadual do que para uma chapa dessa, né? E outra coisa, a Débora tem ligações também com Roberto Cidade, com Wilson Lima. Então, é muito complicado para o PL, que tem que bater o martelo até o dia 4, se bater uma chapa puro sangue. Mas se esse nome aí for um nome que a gente desconheça, seja um outsider, tem outros nomes que patinam aí nos bastidores, bora lá. Chegou até para mim hoje, professor, e aí o Marcos Rota? Bem, o Rota falou para mim que recebeu o telefonema de tudo que foi partido. Só que a legislação impede o Rota de disputar. Então, o maior problema hoje do Marcos Rota é que ele não tem como disputar fora do Avante. E isso acaba impedindo, mas foi um nome cogitado até pelo capital político que o Rota ainda detém. Mas isso aí, realmente, se o PL não tiver uma virada 360 graus, que pode acontecer, é suspeito demais guardar as 7 chaves, inclusive da possibilidade real da Maria do Carmo ser apontada como vice do próprio Roberto Cidade, viu? Eita, são muitas... Você vê as convenções, né? Sim. Isso faz parte do jogo, as especulações, eles dificultam para que a gente não possa ler, tem toda a técnica, né? Sim. Você tem a técnica labial, você tem a técnica das fotografias, você tem a análise do discurso, você tem que saber monitorar as viagens, você tem que saber... E tem um dado importante, meu caro, que você esqueceu, é que o Alfredo quer ser candidato federal. A não ser que ele também seja colocado como vice. Alfredo quer ser candidato a deputado federal. Ele quer uma função de parlamento. Já pensou se ele vem como vice para aceitar? Pois o Alfredo é uma peça importante nesse jogo e ele está calado, não fala nada, é amigo do rei, está na dele, tá? Então o Alfredo está aí, não sei, não falo nada. Esse é o PL. O que eu vi hoje também, fiquei pensando sobre o Amazonas, que segundo as crônicas políticas dos grandes jornais, a especulação de que o Lula já ameaçou que não vai participar dos debates políticos. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Eu vi. Os comentaristas lá do Sul Maravilha estão comentando sobre isso. Se essa máxima for verdadeira, porque justificando que teria ele todos contra ele, então não tem razão de entrar no debate, segundo o entendimento do Lula e dos seus parceiros. A mesma coisa, será que vai acontecer aqui com Roberto Cidade? Era isso que eu estava querendo pensar. Roberto é governador, Roberto está na função, Roberto está no exercício, Roberto está crescendo politicamente. Vamos ter quê? Vamos ter a força política do Omar, vamos ter a força política da prefeitura e a força política da Maria do Carmo. E todos contra o Roberto. Quer dizer, se essa técnica do Lula, se o Lula pode não ir ao debate, por que o Roberto não pode ir ao debate? Por que o governo não pode ir ao debate também? Então, essas são questões que eu estava querendo pensar, mas isso só vai se definir a partir do dia 16, né? Nós temos que fechar as convenções, 5 e 15, depois do dia 15, 16, começa a propaganda e começa as articulações dos grandes debates. Eu queria falar, eu acho que até para complementar, eu acho que o Roberto só não participa do debate se ele estiver liderando as pesquisas. Se ele não estiver na frente, é muito difícil para ele. Quem poderia se dar esse luxo seria o Omar Aziz, nem tanto, né? Outro nome, outro nome que patina aqui nos bastidores, aqui na Rádio Peão, e esse nome está muito calado porque ele é um nome simbólico, Armando Mendes. Entendeu? E o Armando Mendes, claro, a gente sabe perfeitamente, o Armando Mendes ele já deixou muito claro que não pretende entrar politicamente em nenhum cargo eletivo. Mas é um nome que passeia também nos bastidores até pelo peso político, né, do nome, que lembra o saudoso amazonino mesmo. Quanto ao Alfredo, é aquilo que o professor Ademir falou, para a Andressa poder comentar. O Alfredo é o mais interessado. Se o partido dele naufragar, é ruim para ele. É ruim para ele, exatamente. E se o partido tem que ter um bom desempenho, e é uma cobrança que vem muito do alto,
né? Então o Alfredo sabe perfeitamente que o peso dessa decisão mexe demais, não só com o partido, mas com o futuro político dele também, né? Agora, rapidinho, só uma pergunta que veio aqui de Vozes Das do aulas, Além. Vozes do Além. Vozes do Além aqui. Foi assim, o povo do interior sabe de fato que Roberto Cidade é governador? Já está com essa ciência? Tem muita gente em Manaus que não sabe que o Renato Júnior é prefeito, né? Ninguém sabe. Então eu penso que aí é uma questão que a comunicação tem que, Sim. né, sobrepujantemente tem que trabalhar. Eu acho que sabem quem é o Roberto pelo fato de ele ser deputado, ter sido deputado estadual, e aí você como deputado acaba fazendo essas visitas ao interior, então sabem quem ele é. Mas com certeza tem um lugar que não sabe que ele é o governador, ainda tem a visão de governador Wilson Lima, por exemplo, que está massivamente fazendo essas visitas ao interior, a gente recebe o tempo todo material, né? Então ainda existe sim essa confusão com toda certeza, assim como é o caso da prefeitura, como o professor Davidson falou, né? Mas com relação a Maria do Carmo, a gente viu até algumas situações essa semana de entrevistas do próprio Alberto Neto, né, falando, foi uma estratégia equivocada, a gente ficar se reafirmando e não sei o quê, não, eu sou, vamos ter sim, nossa chapa. Para mim isso já comunica uma coisa, né? Toda palavra comunica, assim como a ausência da palavra ou da presença, eu sempre digo que comunica alguma coisa. E eu achei bem estranho esse tipo de fala do Alberto Neto durante uma entrevista, de que talvez não tenha sido a melhor estratégia da equipe da Maria do Carmo e dela ficar reafirmando que não, eu sou a candidata, eu virei, não tem como não ser eu, né? Então, já estava ali meio que pensativa com relação se ela fica mesmo ou não. Claro que ela continua fazendo os seus vídeos nas redes sociais como a pré-candidata oficial do PL. Eu acho que ia ser meio que, não vou dizer uma surpresa, mas diante de um cenário que tem vindo muitas mulheres acompanhando, né, os pré-candidatos a governo como vice, eu não sei como é que isso seria enxergado, tirar a Maria do Carmo dessa posição de ser a candidata e colocar ela como vice, né? Eu não sei, apesar de que a gente também está falando da direita, né? Não lançando aqui juízes de valor, mas nem sempre a direita dá realmente valor, né, para a mulherada, digamos assim. Prefere a segurança de ter um homem ali na cabeça, na liderança das coisas. Então, dia 4 eu estarei lá para saber quem vai estar presente, quem não vai estar presente, para trazer de fato, né, a oficialização disso e ver se as sensações que nós estamos tendo sobre o PL e toda essa confusão e até a confusão nacional que acaba reverberando aqui no estado e na cabeça do eleitor, né? A confusão da família que acaba respingando aqui. É o Flávio que falou alguma coisa que acaba respingando aqui. É a Maria do Carmo que diz que está do lado da Michelle Bolsonaro, mas aí quem gosta do Flávio não gosta que ela diga que ela está do lado da Michelle Bolsonaro. Então, é um emaranhado de coisa ali que a gente só vai ter certeza dia 4. Vai que ela anuncia o Cabo Daciolo como vice. Meu Deus do céu. E, dia 31 vai ser a convenção, né? E até então tá o nome do Daciolo. Mobiliza. Tá o nome do Daciolo como pré-candidato à presidência e ele já disse que a governo do Amazonas, sendo que ele disse que vem para presidente. Nas redes sociais ele falou isso. O domicílio eleitoral dele está registrado no estado, então ele pode concorrer por aqui. Então, assim... Olha, o que nós vimos em Roraima, né? O que nós vimos em Roraima é interessante. Em Roraima houve uma intervenção do PL, do PL em Roraima, né? Para Senado e para vice. Em Roraima. Aqui, o PL será que fez não... a intervenção direto lá. Colocou o Hélio lá, né? O que eu vejo é o seguinte, assim, eu estava pensando, a professora Maria do Carmo é uma empresária. Ela tem um poderio econômico significativo, inclusive uma coisa que é o grande investimento no Tropical. Eu vi um documentário sobre o Tropical, que saiu lá no Rio de Janeiro, estava reproduzindo, não saiu por aqui, mostrando todo o processo de reconstrução do Tropical. Quer dizer, é uma empresária que está expandindo seus negócios, na educação, na hotelaria. Eu não sei o que vai ser ali na Santa Casa que compraram. Quer dizer, uma empresária que está muito envolvida com os grandes negócios. E são negócios vultosos. Sim.
Eu queria saber, por exemplo, nesse sentido assim, como é que a gente vai... Não tem nenhum antagonismo entre a ação empresarial dela e o Estado. Mas, na verdade, isso pode comprometer o seu desempenho no processo, entendeu? E uma das coisas que eu estava pensando é ver o registro. Como é que vai ser registrado? É verdade que é uma diferença entre CNPJ e CPF, Sim. mas é bom a gente ficar atento para olhar lá no tribunal o montante que será registrado dos candidatos, para a gente poder ficar, só para a gente ficar babando, assim. Babando muito. Eu até vi uma matéria agora há pouco tempo, fazendo esse comparativo, já que o senhor falou dela ser empresária, por exemplo, sobre o Rosenha, né? Que o Rosenha, antes de ser político, ele é dono de uma rede de sapato, loja de sapato, né? Então, começou com um valor e agora tá uma coisa estrondosa, chama a atenção, né? Chama bastante atenção. Eu vou deixar uma pergunta, é só o sim ou não agora. Meu diretor aqui está no meu ouvido, só o sim ou não por conta do horário. Mas a pergunta é, Serafim vem mesmo como vice de Roberto Cidade? Como vice? É. Sem o PL, 90%. 90%, Andresa Maria Cunha. Entendeu? Eu vou botar 80%. 90%, porque os 10% da Joana é mais dela do que do grupo. Eu também acho. E professor? É sábio manter o Serafim no governo e na vice. Ele não enche o saco de ninguém. A única coisa que ele quer é fazer o filho dele deputado federal ou estadual? No caso, Marcelo? Estadual. Inclusive, então é isso que o Serafim quer. Ô Roberto, mantém o Serafim aí e garante a eleição do menino. Olha só, inclusive esse é o comentário político que o professor Davidson Cavalcante vai trazer para o agora quarta edição daqui a pouquinho, comigo também, Bárbara Mitoso, aqui no NC News, viu? Pronto. Obrigada pela sua companhia aqui no Boa Noite Amazônia.